Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo não vai ter muita edição, muitas imagens e tal, porque ele vai ser exclusivamente pra falar mal do Ken Penderson, que pra quem não sabe foi o homem que estragou as histórias do quadrinho do Sonic e talvez as histórias do Sonic em geral, vamos dizer assim. E tudo isso graças à Arctic Comics também, porque a Arctic Comics conseguiu ser uma das empresas mais competentes que eu já vi na minha vida em relação a quadrinhos, que conseguiu estragar as próprias histórias em quadrinhos, as histórias de quadrinhos da IDW, que é outra empresa, e até mesmo as histórias envolvendo os jogos do Sonic. Tudo isso graças a ela e ao Ken Penderson. Claro, o Ken Penderson recebeu boa parte da culpa, mas a IDW também não ajudou, tá? A IDW fez uma besteira enorme que já eu já falo pra vocês. Mas vamos começar com essa história do começo. Contratado pela Arctic Comics para fazer as histórias dos quadrinhos do Sonic, ainda nos anos 90, ele veio com uma proposta simples, deixar as histórias do Sonic, que naquele tempo eram muito bobinhas e episódicas, em histórias mais sérias e profundas. E assim, as intenções dele em relação a isso não eram necessariamente ruins, até porque você queria deixar uma história um pouco mais profunda e menos bobinha, especialmente em Sonic, que tem um bom universo, seria algo legal. Seria, se ele tivesse feito da maneira certa. Porque vamos lá, gente, apesar do Sonic no geral ser famoso, ele é bastante famoso pelo público mais jovem também. E o Ken Penderson tinha a noção de que o público mais jovem ia ler as HQs dele. Então, como é que ele faz para apresentar conceitos complexos para as crianças? Como, por exemplo, o abuso de substâncias químicas, como, por exemplo, as drogas. E como que ele faz isso? Bem, ele apresenta o amigo do Charme, que é aquela abelha lá, amiga do Sonic, simplesmente morrendo comendo um cachorro-quente batizado. Batizado especificamente com LSD. E eu espero que o vídeo não caia por causa disso, mas sim, ele basicamente faz isso. E assim, eu entendi o que ele quis passar, mas ele passou do pior jeito possível. E isso é muito comum em algumas coisas que quem vai passar. Ele tenta passar uma mensagem dizendo, isso daqui tá errado, só que ele passa de uma maneira bem idiota e burra, até certo ponto. Fora, claro, a falta de sutileza que ele tem em abordar esses assuntos, porque, por exemplo, ele já colocou um literal grupo nazi de Equidnas, que é basicamente a raça do Knuckles, pra quem não sabe. E sim, quando eu falo que ele colocou um literal grupo, ele nem tentou disfarçar. E ainda falando especificamente do Knuckles, ele meio que se acha o superior por ter criado toda a história de Equidnas do Knuckles e os caralho a quatro. Que ele foi o grande criador da tribo do Knuckles, que ele deu todas as ideias da tribo do Knuckles e, bom, o caralho é 4 vezes 2. Tanto é que quando saiu o Sonic 2 nos cinemas, ele tentou processar a SEGA por causa dos Equidnas. Inclusive essa tentativa e ameaça de processo dele fez com que eles cancelassem uma continuação do Sonic Dark Chronicles, que era basicamente um jogo de RPG do Sonic contando mais a história do Knuckles e sendo muito legal. E infelizmente ele teve suas continuações canceladas graças ao Ken Penderson. Mas voltando a falar das suas coisas problemáticas HQ, ele já fez um personagem maior de idade namorar uma personagem menor de idade, sendo esse personagem maior de idade o seu próprio OC, que era um Kambá. Ele fez uma versão maligna do Sonic, se passar como o próprio Sonic e namorar a namorada do Sonic. E quando eu falo namorar, o Ken Penderson deixou explícito que eles fizeram coisas. E com ela pensando que a versão maligna do Sonic era o Sonic. Ah, claro, fora que a Sally, que é aquela personagem menor de idade que eu falei que a Elsa estava tentando namorar, ele meio que queria que a Elsa dele tirasse a virgindade da Sally. Coisa que ele falou no Twitter. Inclusive ele falou mais uma merda do Twitter que já eu falo, tá? Enfim, a SEGA viu que ele tava fazendo muitas merdas nas HQs, só que demorou muito tempo pra tirar ele. Tipo, muito tempo mesmo. E daí quando a SEGA decidiu tirar o Ken Penderson dos quadrinhos, o Ken Penderson não acertou muito bem isso e processou a SEGA. E nesse processo ele acabou fazendo com que a SEGA não pudesse mais utilizar os personagens que ele mesmo criou. E daí você me pergunta, nossa, mas como é que ele fez com que a SEGA não pudesse usar mais os personagens que ele criou? Sendo que ele trabalhava pra SEGA e os personagens que ele criou deveriam ser dela. Tipo, mais ou menos como acontece com os roteiristas da DC e da Marvel. Bom, ele conseguiu isso por causa de um pequeno erro da Arctic, que no caso foi perder o contrato que eles tinham. Ou seja, a SEGA tomou no cu por causa da incompetência da Arctic. E tipo assim, a cagada foi tão enorme, mas tão enorme, que o Ken Penderson simplesmente proibiu a SEGA de usar um monte de conceito e personagens que ele tinha inventado. E para solucionar isso, a SEGA basicamente teve que fazer um reboot no universo. E isso fez com que muitas coisas que os fãs gostassem das HQs da Arctic fossem se perdendo. E nisso o Ken Penderson acabou sendo odiado pelos fãs e pela SEGA. O que faz ele ser um dos poucos escritores que é odiado tanto pelos fãs quanto pela empresa. A sorte da SEGA é que o Ian Flinks, que é o atual desenvolvedor das histórias do Sonic na IDW, conseguiu fazer um bom trabalho. Ah, e graças ao Ken Penderson, ele indiretamente criou a listinha de regras que o Sonic deve seguir. E você me pergunta o que é essa listinha de regra? Bom, basicamente, graças a ele, o Sonic, por exemplo, não pode ter um par romântico e não pode demonstrar fortes emoções. Entre outras exigências, assim. Lembrando que essas duas que eu dei o exemplo foi uma das mais lembradas, mas existem muitas outras exigências. E mesmo com essa limitação, o Ian Flix conseguiu fazer bons trabalhos.
Então vamos lá, ele fez um personagem maior de idade tentar pegar uma menor de idade. Tentou tratar de assuntos sérios, mas simplesmente tratou de assuntos de uma forma negativa e burra. Atrapalhou simplesmente a lore do Sonic tanto em HQs como também em jogos. E eu esqueci de alguma coisa? Tem o fato também dele ser capacitista, já que ele falou que o motivo da fandom do Sonic ser tão dividida e, vamos dizer assim, conflitante entre si, é pelo fato de ter muito autista na fandom. E sim, ele falou isso no Twitter em 2023. Ou seja, além de ser um péssimo profissional, ele também é uma péssima pessoa. O que faz, pra mim, pelo menos, ele ser considerado um dos piores roteiristas que já passou nas histórias dos quadrinhos. E quando eu falo nas histórias dos quadrinhos, não é só do Sonic, é no geral, contando Marvel, DC e por aí vai. Assim, eu não sei se eu diria que ele é o pior, porque existe muito roteirista ruim em história em quadrinho, você não tem noção. Aliás, se você é fã de Homem-Aranha, talvez vocês tenham noção, mas enfim. O Ken Penderson é um dos piores tipos de roteirista que existe, que é aquele que é arrogante, faz muitas cagadas, e em vez de admitir que fez muitas cagadas, tenta ou justificar elas, ou tenta botar a culpa nos outros. Por isso que eu falo que o processo que a SEGA perdeu, não perdeu só para ela mesma, perdeu para os fãs. Perdeu para aqueles que realmente gostavam de algumas coisas que o Ken Penderson apresentava que eram boas. Porque, assim, tinha coisas que o Ken Penderson fazia que eram boas, por incrível que pareça. Por exemplo, o Scourge, que foi criado na época dele e acabou fazendo sucesso. Fez tanto sucesso que, apesar da SEGA não poder usar ele, o Ian Flix deu um jeito de trazer uma sucessora espiritual dele. E eu diria até que a sucessora dele é até melhor que ele, em questão de conceito. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas, bem, eu acho que esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal com doação, o link do LivePix vai estar aí no comentário fixado. E que se quiser entrar no nosso servidor do Discord, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!